A pedido do bispo de Leiria, Lúcia descreveu a visão em suas memórias. Ao dizer estas últimas palavras, Nossa Senhora abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um grande mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados. Assustados e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno. O inferno, lá em Jerusalém, era o grande lixão da cidade. Sim. Onde sempre fumegava, Sim. podia chover quando Saía quisesse. fogo. Então botaram o diabo lá. O diabo nasceu da cultura humana. O diabo não existe. É fake news. É uma fake news. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema: o inferno existe de fato? Principal nome da escolástica, período marcado pelo esforço filosófico-teológico de conciliação entre a revelação cristã e a filosofia aristotélica na Idade Média, Santo Tomás de Aquino foi autor de trabalhos volumosos, como a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica, além de vários comentários às Sagradas Escrituras e às obras de Aristóteles, entre outros. Devotou sua vida intelectual a servir a teologia sagrada com a filosofia, ordenando o uso da razão natural à elucidação das verdades reveladas da fé. Canonizado em 1323 e proclamado doutor da Igreja em 1568, seu trabalho foi fundamental para a história da Igreja Católica, conforme o atestam a centralidade de sua doutrina no Concílio de Trento e a reafirmação de sua oficialidade por sua santidade o Papa Leão XIII, na encíclica Aeterni Patris, de 1879. Em sua obra encontram-se as célebres 5 vias de demonstração da existência de Deus, dentre as quais pretendemos nos valer da 4ª via, referente aos graus de perfeição, para, por suas implicações quanto à virtude da justiça, tecer considerações sobre a necessidade lógica do inferno, destino final das almas eternamente condenadas, segundo a doutrina tradicional cristã. Como bom aristotélico, Santo Tomás de Aquino entendia que o conhecimento começa pelos sentidos, na apreensão sensível da realidade. Portanto, uma demonstração segura da existência de Deus deve partir dos efeitos sensíveis da criação para alcançar a causa primeira, que é Deus. Tal como Santo Tomás as detalha na Suma contra os Gentios e as resume na Suma Teológica, são 5 as vias pelas quais se pode chegar dos efeitos visíveis ao Deus invisível: a do movimento, a da natureza da causa eficiente, a do possível e do necessário, a dos graus de perfeição e a do governo das coisas ou da causa final. Embora a primeira via seja a mais conhecida, Deus como primeiro motor imóvel, em vista do nosso propósito neste vídeo, voltaremos nossa atenção apenas ao conteúdo da 4ª via, a dos graus de perfeição, como dizíamos. Vejamos o que nos apresenta Santo Tomás na Suma Teológica a esse respeito. Por 5 vias pode-se provar a existência de Deus. A 4ª via procede dos graus que se encontram nas coisas. Assim, nelas se encontram em proporção maior e menor o bem, a verdade, a nobreza e outros atributos semelhantes. Ora, o mais e o menos se dizem de diversos atributos enquanto se aproximam de um máximo, diversamente. Assim, o mais cálido é o que mais se aproxima do maximamente cálido. Há, portanto, algo verdadeiríssimo, ótimo e nobilíssimo e, por consequente, maximamente ser, pois as coisas maximamente verdadeiras são maximamente seres, como diz o filósofo Aristóteles. Ora, o que é maximamente tal em um gênero é causa de tudo o que esse gênero compreende. Assim, o fogo maximamente cálido é causa de todos os cálidos, como no mesmo lugar se diz. Logo, há um ser, causa do ser e da bondade e de qualquer perfeição em tudo quanto existe, e chama-se Deus. Do que acabamos de expor, podemos inferir que, havendo graus de justiça entre os homens, isto é, sendo manifesto que uns são mais justos que outros, assim podemos dizê-lo apenas em relação a um ente máximo de justiça, que é Deus,
por maior ou menor aproximação com ele. Em outros termos, o grau de justiça de um homem é a medida de sua participação na justiça plena e absoluta de Deus. Quanto mais o homem participa desta justiça, em maior grau deve-se dizê-lo justo. Mas o que é essa virtude da justiça a que nos referimos? Novamente, Santo Tomás de Aquino assim a define na Suma Teológica, ao tratar da justiça e da misericórdia de Deus. Há duas espécies de justiça. Uma consistente no mútuo dar e receber, por exemplo, a que consiste na compra e venda e em outros tratos ou trocas semelhantes. Outra consiste na distribuição e se chama justiça distributiva, pela qual um governador ou administrador dá segundo a dignidade de cada um. Ora, assim como a ordem devida na família ou em qualquer multidão governada demonstra a justiça do governador, assim também a ordem do universo manifesta, tanto nos seres naturais como nos dotados de vontade, a justiça de Deus. A justiça distributiva, portanto, consiste na ordenada distribuição do que é devido conforme a dignidade de cada um, isto é, quanto aos atos humanos, conforme o uso mais ou menos reto do livre-arbítrio de que o homem é dotado. Chamado a inteligir a verdade e discernir o bem, tanto quanto a mover-se ordenadamente ao bem pela vontade, o homem, inescapavelmente sujeito à justiça distributiva humana, defensora e promotora do bem comum, cresce ou decresce em dignidade conforme a frequência e a qualificação objetiva de seus atos morais, do que naturalmente derivam-se os tribunais, as penas e as punições. Assim, punir a liberdade desordenada com a privação proporcional à sua desordem é operação inerente ao exercício da justiça distributiva, como prova a espontânea estruturação jurídico-penal das sociedades, de modo que a uma vontade invencivelmente imutável no mal corresponde, proporcionalmente, a privação temporalmente perpétua de sua liberdade quanto ao objeto da pena. Por outro lado, nos casos em que se demonstre seguramente revertida aquela persistência da vontade no mal, uma revisão da pena pode ser conveniente, como ilustra o recurso à liberdade condicional em certos regimes jurídico-penais, mesmo em casos de prisão perpétua, o que em nada fragiliza a firmeza da justiça distributiva. Ao contrário, uma tal misericordiosa revisão da pena pressupõe uma justiça racionalmente rigorosa, pelo qual assegura-se a verdade como lastro da estrutura jurídico-penal e sobre a qual propicia-se aquela misericordiosa revisão mesma, pois o perdão pressupõe a culpa e a penalidade, e uma justiça que não os imputasse não seria propriamente justiça. Ora, se assim é na esfera temporal, reflexo imperfeito da justiça em máximo grau que é Deus, infere-se que a justiça divina, atemporal, porque inerente à eternidade de Deus, não pode excluir a pena eterna. De fato, segundo a doutrina católica, sendo o pecado uma ofensa à infinita dignidade de Deus, o pecador, sendo finito, não a pode quitar senão com o auxílio do próprio Deus infinito, realidade em que se fundam os mistérios da encarnação e da paixão do Verbo, e toda a economia sacramental da salvação, de onde decorre, lógica e necessariamente, a condenação eterna dos pecadores que se fecham livremente àquele amoroso auxílio divino. Ademais, segundo a mesma doutrina, é em face da real condenação eterna de almas e de corpos que toda a economia sacramental da salvação se sustenta, como manifestação da misericórdia divina, que pressupõe, excede e plenifica a justiça de Deus. Como já foi dito, só pode haver perdão onde há culpa e expectativa de condenação, neste caso, eterna, sem a qual a misericórdia de Deus seria vazia de sentido. Logo, se a misericórdia de Deus pressupõe sua justiça, é porque esta mesma justiça inclui necessariamente a pena eterna. Nas palavras de Santo Tomás, Deus age misericordiosamente quando faz alguma coisa não em contrário, mas além da sua justiça. Assim, quem desse 200 dinheiros ao credor, ao qual só deve 100, não pecaria contra a justiça, mas agiria liberal ou misericordiosamente. Donde resulta que, longe de suprimir a justiça, a misericórdia é a plenitude dela. Tal como refletido na justiça distributiva humana, se há eternos condenados após a morte, tal não se dá porque Deus não os queira salvar, mas porque, sendo livres, podem optar por não retribuírem o amor de Deus, sumo bem. Assim como não pode haver legítimo matrimônio sem amor e consentimento mútuo dos noivos, não pode haver salvação para a alma que se recuse a amar e unir-se a Deus. Ademais,
Sendo impossível à alma imortal, uma vez separada do corpo, mudar sua vontade, a morte cristaliza no mal a vontade dos que morrem no ódio a Deus pelo pecado mortal, não lhes sendo mais possível, como era em vida, arrepender-se diante do abandono eterno. A esse respeito, diz Santo Tomás na Suma contra os Gentios: ora, a alma, enquanto unida ao corpo, está em estado variável, mas não quando dele separada. Com efeito, a disposição da alma é acidentalmente movida por algum movimento corpóreo, pois como o corpo serve à alma para as operações dela, naturalmente foi dado a ela tal corpo para que, existindo ela nele, se aperfeiçoasse, como sendo movida para a perfeição. Por isso, separada ela do corpo, não mais estará em estado de ser movida para o fim, mas de se aquietar no fim conseguido. Logo, a sua vontade será também imutável quanto ao desejar o fim. Ou seja, é pela atividade corpórea que se pode mudar a disposição da alma quanto ao desejo de um fim último, bom ou mal. Logo, uma vez separada do corpo, a alma já não conta com os mecanismos corpóreos para mudar suas disposições e, consequentemente, mudar a eleição do fim último. De fato, tendo a alma se disposto em vida à virtude, à graça e à felicidade eterna, em suma, tendo eleito a Deus como fim último, tal disposição se cristalizará na morte, propiciando o repouso definitivo da inteligência e da vontade na união com o sumo bem, que é Deus. Inversamente, tendo a alma se voltado habitualmente em vida aos apelos desordenados das paixões e à corporeidade corruptível, bem como recusado o misericordioso auxílio da graça para a mudança de tal disposição e do fim último mal a que ela aponta, a alma, uma vez livre do corpo, terá tal disposição fixada, não lhe sendo possível, após a morte, cambiar a vontade para o fim último bom, propriamente humano. Assim, livremente afastada de Deus e com uma vontade má, permanentemente fixada, é por máxima justiça que a alma padecerá a condenação eterna. Com efeito, após demonstrar em seu tratado da bem-aventurança que o fim último do homem não pode consistir na riqueza material, na honra, na glória terrena, no poder, nos bens do corpo, no prazer, no bem da alma ou em qualquer bem criado, posto que, por ordenarem-se a algo além, nenhum deles é fim em si mesmo, Santo Tomás conclui que a felicidade última e perfeita não pode estar senão na visão da essência divina, uma conclusão cuja evidência se pode constatar a partir da consideração de duas coisas. A primeira é que o homem não é perfeitamente feliz enquanto lhe resta algo a desejar e a buscar. A segunda é que a perfeição do intelecto está na razão direta do seu conhecimento da essência de uma coisa. Portanto, o intelecto que conhece a essência de um efeito, sem poder conhecer a essência da causa, não atinge a causa em si mesma, embora possa, pelo efeito, saber se a causa existe. Por onde permanece naturalmente no homem o desejo de também saber o que é a causa, depois de conhecido o efeito e a existência da causa. Esse desejo é de admiração e provoca a indagação, como diz Aristóteles. Por exemplo, quem contempla um eclipse do Sol considera-lhe a causa, e não sabendo qual seja, admira-se, e admirando-se, investiga. E esta investigação não repousa até que chegue a conhecer a essência da causa. Portanto, se o intelecto humano, conhecendo a essência de um efeito criado, somente souber que Deus existe, a sua perfeição ainda não atingiu a causa primeira em si mesma, restando-lhe ainda o desejo natural de investigar a causa e, por isso, não é perfeitamente feliz. Logo, para que a felicidade seja perfeita, é necessário o intelecto atingir a essência mesma da causa primeira, e assim terá a sua perfeição pela união com Deus como com seu objeto, o único em que consiste a beatitude ou a felicidade do homem. Assim, se o objeto do intelecto é a verdade essencial das coisas, então seu repouso absoluto só poderá ser atingido no conhecimento essencial da causa primeira de todas as coisas, após o que nada mais restará a ser desejado ou conhecido. Ora, se escalando os graus de perfeição da natureza pela quarta via de Santo Tomás, chegamos à máxima perfeição de todas as qualidades, concluímos ser Deus a referência absoluta de tudo o que no mundo qualifica-se por verdadeiro. Logo, Deus é a própria verdade, de modo que, por um lado, se só pela união com Ele pode a alma humana salvar-se e atingir a felicidade perfeita e eterna, por outro, se pela obstinação no pecado e oposição à sua própria natureza a alma prefere antes os bens criados que o sumo bem,
esta alma se condena necessária e eternamente. Uma vez demonstrada a inevitabilidade da condenação eterna das almas fixadas no mal após a morte, retomemos a pergunta com que abrimos este vídeo sobre se de fato existe um inferno, local destinado às almas condenadas. E depois, com esse Papa, fiquei mais convencido, porque quando esse Papa sagrou 3 cardeais negros, disse 2 coisas importantes. Não pregue mais o evangelho com medo, como sempre se pregou. Pregue o evangelho com amor, como Jesus. Segundo, não pregue a condenação eterna, porque a condenação é só temporal. Porque no inferno não existe. A misericórdia de Deus é infinita. Para tanto, tomemos esta passagem do Evangelho de São Mateus, em que nosso Senhor se dirige aos 12 apóstolos. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Essa passagem evangélica, entre outras, fundamenta a doutrina católica da ressurreição dos corpos no juízo final. Assim, embora a alma humana, separada da matéria corporal, seja pura forma e, por isso mesmo, não tenha dimensões nem ocupe espaço, por outro lado, os corpos ressuscitados dos condenados, uma vez unidos novamente às almas, terão dimensões e ocuparão espaço, de onde se deduz que o inferno, enquanto lugar de punição eterna, existe necessária e fisicamente, como o toma por certo o próprio Santo Tomás na Suma Teológica. O inferno nunca será tão pequeno que não baste a conter os corpos dos condenados, nem é nenhum inconveniente haver no interior da terra, por obra do poder divino, uma concavidade bastante grande para conter o corpo de todos os condenados. Tal ensinamento está em plena conformidade com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, como vimos no Evangelho de São Mateus, às quais podemos acrescentar outras ainda mais severas contra os réprobos, no mesmo Evangelho. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, e estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. E ainda, encontramos o mesmo ensinamento no Catecismo da Igreja promulgado a partir do Concílio de Trento, também conhecido como Catecismo Romano e recentemente editado pelo Santo Dom Bosco. O inferno é a horrenda e tenebrosa prisão em que as almas réprobas são atormentadas no fogo eterno e inextinguível, juntamente com os espíritos imundos. Chama-se também geena e abismo. O inferno, lá em Jerusalém, era o grande lixão da cidade. Sim. Onde sempre fumegava, Sim. podia chover quando quisesse. Saía fogo. Então botaram o diabo lá. O diabo nasceu da cultura humana. O diabo não existe. É fake news. É uma fake news. Lamentavelmente, porém, o modernismo magisterial pós-conciliar foi sendo pouco a pouco contaminado pela relativização do inferno, como nos relata o autor Romano Amério em seu livro Iota Unum, publicado pela editora Permanência e cujo conteúdo tem sido explorado em aulas regulares em nossa sede e disponibilizadas aqui, em nosso canal do YouTube. Segundo o autor, o termo inferno não aparece sequer uma vez nos textos do Concílio Vaticano II, e mesmo o Papa Paulo VI, numa alocução de 1971, chegou a lamentar que não se escutava mais o discurso sobre o inferno. Poucos anos depois, numa ousada e soberba demonstração modernista, o episcopado da França pronunciou-se contra o dogma do inferno, afirmando que o inferno é simplesmente uma maneira de Cristo falar aos homens pouco evoluídos religiosamente. Nós temos evoluído desde então. A Congregação para a Doutrina da Fé reagiu em 1979 contra aquele estado de coisas, mas o prejuízo ao senso comum dos fiéis quanto à realidade do inferno não pôde ser impedido e só se agravou ao longo dos anos para a desgraça de incontáveis almas. Pois se não há inferno, não há demônio. Se não há demônio, não há pecado. E se não há pecado, a história da redenção torna-se uma fábula sem sentido. Em suma, se não há inferno, nem réprobos nele instalados, o que aconteceu no Calvário não foi um sacrifício, a ressurreição de Cristo foi uma mentira e a Santa Missa não passa de uma encenação misticamente vazia. In conseguenza di queste parole è anche difficile immaginare l'inferno. Come un padre che condanna in eterno, è difficile immaginarlo, insomma. Sì, è difficile immaginarlo. Questo non è dogma di fede quello che dirò, è una cosa mia personale
perché a me piace pensare all'inferno vuoto, è un piacere, spero che sia realtà. È un piacere. Notemos, caros amigos, como a destruição do dogma do inferno, uma inquestionável verdade de fé da santa religião, atenta contra todo o edifício da revelação para o prejuízo de toda a humanidade. O maior êxito do demônio é justamente convencer os homens de que ele não existe. Agarremo-nos, pois, à doutrina de sempre, à autêntica tradição católica, magnificamente reverberada na vida dos santos, como o demonstra Santo Afonso de Ligório em suas Meditações para Todos os Dias do Ano, editadas pelo Centro Dom Bosco. Só no capítulo 9 de São Marcos, Jesus Cristo afirma até 3 vezes que o verme roedor e a consciência dos condenados nunca morrerá. Até 5 vezes repete que o fogo que os abrasa nunca será apagado. E finalmente conclui dizendo: será todo salgado pelo fogo. Assim como o sal tem a propriedade de conservar as coisas, assim o fogo do inferno, ao mesmo tempo que atormenta os réprobos, produz neles o efeito de sal, conservando-lhes a vida, desgraçados réprobos. Assim, rezemos pela conversão, pela santificação e pelo aumento do nosso clero, na intenção de que a tradição católica volte a orientar maciçamente nossos legítimos pastores, para que seus membros exerçam seu ministério com absoluta fidelidade à fé católica na condução de suas ovelhas ao céu. E avivando em nós a consciência do inferno e da possibilidade da condenação eterna, apoiemo-nos na esperança da salvação, rezando juntamente com o mesmo Santo Afonso de Ligório. Senhor, rogo-vos que me ponhais sempre diante dos olhos este justo temor do inferno, em particular quando o demônio novamente me provocar a vos ofender. Amo-vos, meu Deus, e não vos quero mais perder. Ajudai-me com a vossa graça. Ajudai-me também vós, ó Virgem Santíssima, e fazei com que em minhas tentações sempre recorra a vós, a fim de que nunca mais perca o meu Deus. Ó Maria, vós sois a minha esperança. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!